Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui para gravar algumas videoaulas para vocês, para ajudar vocês aí com a notação científica, né? Já tem sido aí a terceira aula do Centro de Mídia falando sobre notação científica, né? E, bom, eu vim aqui para fazer a minha contribuição, a minha parte como professora de vocês, né? Esse assunto a gente já tinha visto ele em sala de aula, a gente fez bastante exercício. Depois que a gente afastou, né, por causa da pandemia, eu também preparei, né, uma lista de exercício com explicação, né? Então fiz retomada de todos os assuntos que a gente trabalhou na sala, explicando tudo de novo, né? O material que eu mandei para vocês em PDF. E, bom, mas mesmo assim, mesmo que eu já tenha falado, mesmo que eu já tenha trabalhado muito com vocês em sala de aula, né? Esse assunto voltou, né? Ele está em foco, né? Pelo Centro de Mídias e também está como sendo uma das habilidades essenciais, né, cobradas no segundo bimestre, né, que eu estou acompanhando. Então, eu vim aqui trazer para vocês, né, a minha explicação de novo, novamente, sobre essa parte. E surgiram aí também as operações, né? As operações, na verdade, não tinha dado tempo da gente trabalhar elas, a gente ia começar, mas aí a gente teve que parar de ir para a escola, né? Então, isso daqui que eu vou explicar para vocês, na verdade eu já expliquei, mas não tem problema, estamos aqui, né, para relembrar. E quero dizer para vocês que pode ser que isso vire umas 2 ou até 3 videoaulas, para não ficar aulas cansativas, tá? Então, essa é a primeira de introdução, tá? E depois eu vou fazer a outra com as operações, para não ficar muito cansativo e não bugar muito a cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Bom, a gente viu, né, que notação científica é a escrita simplificada, reduzida, né, de números muito grandes ou de números muito pequenos. Então, a gente fez até um trabalho em sala de aula, né, que foi aquele da distância entre o Sol e os planetas que a gente calculou, né? Acho que vocês vão se lembrar, muita gente me entregou esse trabalho, outros não deu tempo de entregar, né, que a gente está finalizando. E a gente descobriu quanto tempo que a luz do Sol levava para chegar em cada planeta, né? Então, a gente fez esses cálculos, né? A gente fez cálculo na calculadora, né? Então, quando a gente fez isso, a gente estava trabalhando com números muito grandes, né? Que é a distância do Sol aos planetas, né? E então, números muito grandes é muito usado na física, né? Na astronomia, né? Nessa parte da distância entre os planetas, são distâncias muito grandes. Eu falei para vocês também do exemplo da multiplicação de bactérias, né, na área da biologia, que as bactérias elas multiplicam muito rapidamente, né? E então isso se transforma num número muito grande em questão de minutos, né? O que era uma bactéria se transforma em milhões de bactérias. E aí a gente escreve esse número, né, esse número muito grande, a gente pode escrever em notação científica, né? E a gente viu também exemplos de número muito pequeno, que eu falei para vocês, né? Que, por exemplo, o tamanho de um vírus, né? A gente tem aí, justamente por conta de, né, um mísero vírus, né? Invisível a olho nu, nós estamos separados, né? Que a gente está tendo aula à distância, que a gente não está indo para a escola, que a gente não está indo para lugar nenhum, né? Que a gente tem que usar máscara, que a gente tem que se proteger, usar álcool em gel, por conta de um vírus que é tão pequeno que a gente não consegue enxergar ele, né? E o tamanho dele, né, a gente pode escrever em notação científica, né? Então, olha aí, né? Quem diria que quando a gente começou a estudar isso aqui em sala de aula, a gente ia se deparar com uma situação do nosso dia a dia, né? Que trabalha que tem tudo a ver com matemática, né? Bom, mas vamos lá então, vamos para a parte prática, né? Números muito grandes, a gente tem que deslocar a vírgula para a esquerda e o expoente da base 10 é positivo, né? Então vamos ver, esses 3 exemplos aqui são exemplos de números muito grandes, só que a primeira regra é o seguinte, quando o número não tem vírgula, a vírgula está sempre no final do número, certo? Então, quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final do número. Então, por exemplo, esse número aqui, 57.600.000, ele não tem vírgula. Aonde que está a vírgula dele? Está aqui, ó, no final dele.
certo? E por exemplo, né, falei isso com vocês em sala de aula, porque eu vou falando, vou lembrando que eu já falei, né, gente? Vocês vão lembrando também. Se eu escrever esse número assim, 5, ou se eu escrever, se eu escrever 5,0, é a mesma coisa, né? Então, 5 ou 5,0 é a mesma coisa. Então, se eu colocar essa vírgula no final do número aqui, já que ele não tem vírgula, eu não vou estar alterando em nada, né? Ele vai continuar sendo 57.600.000, né? Bom, então, essa é a primeira regra. Quando o número não tem vírgula, eu tenho que colocar a vírgula no final dele, certo? Segunda regra, a minha vírgula ela deve se deslocar, tá? De modo que eu tenho que obedecer essa regra aqui, ó. O número que tem que ficar antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9, tá? Então, o número que fica antes da vírgula não é qualquer número, você não vai andar até onde você quer, tem que obedecer essa regra, tá? Que o número que fica antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9. Então, por exemplo, essa vírgula que eu acabei de falar para vocês, e quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final, ela vai se deslocar até chegar, por exemplo, né? A gente fazia isso em sala de aula. Gente, essa vírgula vai deslocar até chegar aqui, por exemplo, e se ela parar aqui, antes da vírgula vai ser 576. E pode isso, Arnaldo? Né? Olha aqui, Arnaldo, vamos ver a regra do jogo, né? O número que fica antes da vírgula tem que ser entre 1 e 9, então não pode ser, né? Então eu não posso parar aqui. Ah, mas eu posso parar aqui então? 57,6? Mas peraí, Arnaldo, 57 antes da vírgula? Não pode, né? 57 não pode, tem que ter um número entre 1 e 9. Então, peraí, anda mais um pouquinho, né? Anda mais uma casinha. Ah, 5,76. Peraí, o número antes da vírgula está obedecendo esse intervalo? Está entre 1 e 9? Tá, agora pode, né? Então a vírgula vai andar até chegar aqui no 5, entre 5 e 7. Daí eu vou copiar até chegar no 6, eu não copio o zero, 5,76, tá? Aí eu sempre multiplico por base 10, elevado a quantidade de casas que eu andei para chegar até aqui. Então eu andei, ó, 3, 6, 7 casas. Não é a quantidade de zero. Muita gente confunde e coloca a quantidade de zero, tá? 10 elevado a 5. Não é a quantidade de zeros, é a quantidade de casas que a vírgula andou, né, para chegar até ali onde ela parou. Então, eu vou contar todas as casas que ela andou. Então, são 7 casas no total, tá? Então, 5,76 vezes 10 elevado a 7. Essa é a regra, tá, gente? Qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo, né? Porque senão, se eu ficar repetindo várias vezes, né, que na sala de aula a gente repete várias vezes, mas se eu ficar repetindo, o vídeo fica muito grande, fica cansativo, tá bom? Bom, segundo exemplo aqui, né? 100 milhões. A vírgula está lá no final do número, a gente já combinou que essa era a primeira regra. Quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final dele. Até onde que eu vou andar com essa vírgula? Bom, como eu falei para vocês, a vírgula, o número que fica antes da vírgula tem que ser entre 1 e 9. Então, vai andar até chegar aqui no 1, né? Porque ele fica 1,0. Antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9. Pode isso? Pode. Pode ser o 1, pode ser o 9, incluindo eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, vai ficar 1,0 ou somente 1. Ah, professora, eu posso escrever 1,0? Pode. Ah, professora, eu posso escrever só 1? Pode também, tá? Então, quem quiser escrever 1 ou 1,0, os dois jeitos tá certo. Não esquece que tem que multiplicar pela base 10. Muita gente também esquece disso e coloca o expoente aqui, ó. Tá? Se você não multiplicar pela base 10, não dá certo. Não volta no que era antes. Por que tem que ser base 10? Porque a base 10 faz voltar no que a gente tinha antes, tá? Então, aí eu conto quantas casas eu andei. 3, 6, 7, 8 casas. 1 vezes 10 elevado a 8, tá? E a gente tem um outro exemplo aqui, 7,3 bilhões. Você fala assim, mas e isso? O número não tem zero, mas espera aí. Esse número está escrito praticamente, digamos assim, por extenso, né? Eu tenho que escrever ele para saber quantos zeros eu tenho nele, para eu poder andar com essa vírgula, né? Esse exemplo também, trabalhei com vocês na sala, né? Acho que vocês vão lembrar. Eu falei assim, gente, quando tiver um número, vírgula, alguma coisa, ele falou que é milhão, bilhão, o que você vai fazer? Aonde está a vírgula, você vai colocar ponto, tá? E aí você vai acrescentar zeros até chegar nessa casa aqui, ó, que ele está falando. Como ele está falando bilhão, eu vou acrescentar zero até esse número se tornar bilhão, tá? Então aqui, ó, primeira regra, onde é vírgula, eu coloco o ponto. E agora eu vou acrescentar zeros até chegar nessa casa. Se fosse milhões, eu ia acrescentar zeros até chegar na casa dos milhões.
como é bilhão, eu vou acrescentar zeros até chegar na casa dos bilhões, certo? Então, eu vou acrescentar, ó, se eu acrescentar esses dois primeiros aqui, vai ser 7.300, então eu estou na casa do 1.000. Depois do 1.000 vai ser 1 milhão, então, ó, 7.300.000. Depois do 1 milhão, se eu acrescentar mais 3 zeros, vai ser o bilhão, né? Que é finalmente o que eu queria chegar. Então, 7,3 bilhões nada mais é do que 7 bilhões e 300 milhões, tá? Então, põe o ponto onde é a vírgula e acrescenta zeros até chegar nessa casa que você precisa, tá? Agora a gente transforma em notação científica. Coloca a vírgula lá no final do número, né? E vou andar com ela até chegar aqui entre 7 e 3. Porque aí o número que vai ficar antes da vírgula está obedecendo a minha regra. Tem que ser entre 1 e 9. Então vai ficar 7,3 vezes 10 elevado a 3, 6, 9 casas, vezes 10 elevado a 9. Então, 7,3 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Ok, isso é quando o número é grande. Pode acontecer todas essas situações aqui com a gente. E o expoente, né, da base 10 é sempre positivo. Então, quando eu desloco a minha vírgula para a esquerda, meu expoente da base 10 é positivo. Nós vamos deixar isso aqui anotado, porque quando a gente for fazer a operação, isso aqui vai ajudar a gente, tá? Então, quando a vírgula anda para a esquerda, expoente positivo. E quando a gente tem um número muito pequeno, a minha vírgula não vai poder andar para a esquerda, ela vai ter que andar para a direita. Porque eu vou ter que andar com ela até eu chegar nisso aqui que eu preciso, né? O número que vai ficar antes da vírgula tem que obedecer essa regra. Tem que estar entre 1 e 9. Então, eu vou andar com a minha vírgula até chegar aqui, ó, depois do 5. E se eu parar aqui antes do 5, antes da vírgula, se eu paro aqui, por exemplo, antes da vírgula vai ser 0. Não adiantou nada, porque não pode. Tem que ser entre 1 e 9. Então, tem que andar mais uma casinha. Tem que andar mais uma, porque aí sim, antes da vírgula, vai obedecer a regra. Vai ser 5, e 5 está obedecendo o intervalo, tá bom? Então, eu vou andar até chegar ali no 5, entre o 5 e o 2, vai ficar 5,2 vezes 10 elevado a quantas casas eu andei para chegar até aqui? Então, vamos ver. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Só que como anda para a direita, o meu expoente é negativo, tá certo? Mesma coisa no segundo exemplo, né? Vou andar com a minha vírgula até chegar antes do 1, será? Aqui. Porque se eu paro com ela aqui, antes da vírgula vai ser 0, e não pode. Então, eu não posso parar antes do 1, eu tenho que vir até depois do 1. Andei até depois do 1, vai ficar 1,0 ou só 1, tá, gente? É a mesma coisa. 1 vezes 10 elevado a quantas casas eu andei para chegar até aqui depois do 1? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Só que como eu andei para a direita, é expoente negativo, certo? E mesma coisa nesse terceiro exemplo. Eu não posso parar minha vírgula aqui antes do 2. Eu tenho que vir até depois do 2, né, gente? Porque aí eu vou estar obedecendo a minha regra. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 casas. Porém, expoente negativo, porque quando anda para a direita, o expoente é negativo, tá certo? Bom, isso, gente, é para transformar um número em notação científica, tá certo? Vocês vão fazer os exercícios do formulário depois. Nesse exercício do formulário, tem bastante questão para transformar, tá? Então, é só você voltar um pouquinho de aula, qualquer coisa, tá? Então, a regra é essa. O número não tem vírgula, a vírgula está no final do número. Até onde que eu vou andar essa vírgula? Até eu obedecer essa regra. Antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9, certo? E aí a quantidade de casas que eu andei para chegar até lá vai ser o meu expoente da base 10. Não esquece da base 10, tá? Andou para a esquerda, expoente positivo. Andou para a direita, expoente é negativo, tá bom, gente? Na próxima videoaula eu venho com as operações, tá bom? Beijo! Vou desligar antes que o carro, sei lá do que, tá chegando aqui, ó. Gente, olha um negócio que tá vendendo aí.